Olá, queridos, sejam bem-vindos ao Entenda a Bíblia, sejam bem-vindos ao nosso canal. Ainda estamos falando sobre a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Hoje nós vamos falar sobre as orientações que Paulo dá à vida cristã. Como nós devemos viver assim que nós nos convertermos a Jesus, assim no momento que nós começamos a ser discípulos de Jesus. É sobre isso que nós vamos falar no Entenda a Bíblia de hoje. Relembrando, nós falamos nos últimos vídeos, tirando o que nós falamos no último vídeo sobre o arrebatamento secreto não ser bíblico, como muitos irmãos cristãos acreditam, do arrebatamento secreto, e 1 Tessalonicenses explica que o arrebatamento será visível e audível, ou seja, chamará a atenção de todos aqueles que são de Cristo e aqueles que não são de Cristo. Então a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso lá na frente, 2 Tessalonicenses. Eu vou falar sobre uma preocupação que Paulo tinha e uma preocupação que eu tenho também, principalmente com os novos convertidos. Paulo sabia que aquela igreja era formada por pessoas novas convertidas. Paulo teve pouco tempo com eles. Paulo não pôde explicar muito sobre o Evangelho. Paulo talvez tinha pregado o Evangelho e muitos deles tinham crido em Jesus, tinham aceitado Jesus, como a gente gosta de falar, não é a expressão mais correta para isso, mas tinham se convertido e tinham passado a se tornar cristãos. E Paulo tinha uma grande preocupação com ele. Paulo tinha sido expulso da cidade de forma abrupta, e Paulo estava preocupado, manda Timóteo lá se preocupar, manda Timóteo saber como é que estão as coisas, e recebe um relatório de Timóteo, Paulo, é o seguinte, muitos daqueles irmãos que se converteram, eles continuam vivendo a vida deles de maneira imoral, vamos dizer assim, continuam praticando as mesmas coisas que faziam antes. Eles creem em Jesus, mas eles não tiveram uma mudança de vida ainda. Então Paulo se preocupa em falar muito sobre isso também, sobre santidade, sobre pureza, na questão sexual principalmente. Paulo fala porque é uma cidade totalmente imoral, é uma cidade grande. Imagina uma cidade grande, portuária, você já imagina como é que é nos nossos dias. Imagina naquela época, diante de todos os deuses pagãos que existiam, diante de todo o sincretismo religioso que existia, de toda a imoralidade que existia entre os gregos, entre os romanos também. Então aqueles irmãos estavam presos àquilo, estavam vivendo aquilo ali era um costume talvez de muitos deles. Existiam não somente judeus que tinham um certo nível de preocupação moral, de seguir uma lei, uma regra moral, mas existiam também uma igreja formada por muitos gregos, por muitos romanos talvez, por muitas pessoas gentílicas, que talvez não tinham o costume de viver aquilo. Então talvez estava dando algumas dissensões e alguns problemas na igreja que Paulo teve que corrigir. E Paulo fala assim, essa questão da imoralidade não compete a uma pessoa que é discípulo de Jesus. Essa questão de tudo que vocês estão vivendo e é imoral, uma vida imoral, não é compatível com a vida em Cristo. A nova vida em Cristo promove uma transformação de mente, uma transformação de atitude, uma transformação de caráter, uma transformação naquilo que vocês estão vivendo no dia a dia. Aquele que pecava, não peque mais. Aquele que vivia dessa forma, não faça mais isso. Aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que tinha o costume de pregar mentiras ou de fazer coisas ruins com outras pessoas, agora é um discípulo de Jesus e precisa ter as mesmas atitudes de Jesus. Então Paulo tem essa preocupação em escrever essa carta também com essa ideia do crescimento espiritual de cada um dos discípulos em Tessalônica. E é uma preocupação minha com os novos convertidos. Nós temos eu falei no começo sobre aceitar Jesus, Isso é um grande costume da nossa igreja. Nós nos preocupamos simplesmente em fazer as pessoas serem evangelizadas ou serem cristianizadas, vamos dizer assim, as pessoas irem lá na frente para serem salvas depois de um apelo e as pessoas não são cuidadas depois. Nós temos uma grande preocupação com isso, de fazer e de formar discípulos. Você agora precisa crescer em Cristo Jesus. Não somente ser salvo de uma ira vindoura, como nós falamos no vídeo passado, mas agora também promover um crescimento na sua vida. Você é um discípulo de Jesus, você precisa promover um amadurecimento, um aperfeiçoamento na sua vida. Um dos grandes propósitos da vida cristã é nos tornarmos parecidos com Jesus. E isso só vai acontecer com acompanhamento, com discipulado, só vai acontecer quando você se preocupar com essas pessoas. Não adianta você, agora aquela pessoa já aceitou Jesus, está salva, deixa ela viver a vida dela e Deus cuida de tudo. Não é assim que funciona, não é assim a nossa preocupação como líderes de igreja, não é assim a preocupação que você precisa ter com as pessoas que são próximas de você e conheceram Jesus agora. Agora é que fica a nossa responsabilidade ainda maior de ensinar as pessoas no caminho do Senhor, ensinar as pessoas a viver Jesus. Então essa é a grande preocupação de Paulo, é a grande preocupação nossa. E é uma preocupação que deve existir na igreja até os dias de hoje, mas infelizmente eu não vejo essa preocupação na grande maioria das igrejas. A grande preocupação é vamos evangelizar, vamos ganhar as pessoas e elas que se virem. É mais ou menos assim. A gente não fala isso na prática, a gente não fala isso, a gente vive isso na prática. Infelizmente isso tem acontecido e nós devemos mudar a nossa forma de ser igreja e voltar a ser
parecidos com aquilo que Paulo nos ensina aqui nessa carta aos Tessalonicenses. Paulo está preocupado com a vida dos irmãos, com a vida moral dos irmãos. Paulo está preocupado com a situação da perseguição. Paulo está preocupado com a perseverança deles. Mas Paulo sabe muito bem que se ensinar a eles a viver Cristo, todas essas preocupações vão cair por terra e eles vão perseverar com muito mais facilidade. Eles serão discípulos de Jesus e aquilo que vai cravar no coração deles, a fé deles, vai fazer eles crescer e perseverar durante todos os problemas que eles vão passar, diante de todas as necessidades e diante de todas as perseguições que eles vão ter. Isso eles vão continuar perseverando em Cristo Jesus. E isso que nós devemos ensinar para aqueles que são neófitos, aqueles que são novos na fé. Essa deve ser uma preocupação eterna da Igreja de Jesus. Espero ter te ajudado, espero ter falado um pouquinho mais, espero ter de alguma forma contribuindo com o teu conhecimento sobre a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, que você possa estudá-la, que você possa ler um pouquinho mais sobre ela, possa ler sobre a questão da escatologia, porque eu sei que é a dúvida de muita gente, mas quando a gente falar, primeiro a gente vai falar sobre Eclesiastes, nos próximos vídeos a gente vai falar sobre Eclesiastes, e depois a gente vai falar sobre a segunda carta aos Tessalonicenses, então a gente vai responder um pouquinho mais sobre essa questão de escatologia. Mas uma grande preocupação, como eu disse, é você crescer. Continue amadurecendo em Cristo. Confie nele, entregue a sua vida e toda a sua vida a ele. E deixa ele fazer transformações em você dia a dia. Um grande abraço, fiquem com Deus e que Deus abençoe muito vocês.